Em ação penal 501, 950127, 2015, 4047000. Na verdade, é uma audiência objetivando o reinterrogatório do denunciado Renato Souza Duque. Houve um pedido ante a inicial não utilização do direito constitucional de permanência em silêncio, e agora a menção de que gostaria de relatar o que sabe sobre os fatos. Então, eu peço que o senhor fale seu nome completo, por gentileza. Pode aproximar o microfone, que fique mais à vontade. Nome completo, Renato de Souza Duque. O senhor, então, num primeiro momento, utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio. Eu pergunto se o senhor tem conhecimento dos fatos pelos quais está sendo acusado nesta ação? Tenho pleno conhecimento. Observo mais uma vez que ainda assim o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, não precisa responder as perguntas que forem feitas, se entender dessa forma, e isso não vai acarretar nenhum prejuízo à sua defesa. Entretanto, o interrogatório é o momento que o senhor tem para esclarecer os fatos em seu próprio benefício. Pergunto inicialmente se essa acusação que é feita contra o senhor é verdadeira ou não. Eu acho que vou ter oportunidade de discorrer, né? Com relação à lavagem, com relação à minha participação, eu pretendo esclarecer ao longo da minha fala. Então o senhor pode relatar o que tem a esclarecer sobre os fatos? Primeiro eu queria agradecer essa oportunidade e reafirmar meu interesse, meu compromisso de continuar colaborando com a Justiça, nesse processo ou em qualquer outro, em qualquer forma. Fazendo um breve histórico, né? Já ouvi falar de algumas pessoas de que eu demorei para começar a colaborar. Eu só quero esclarecer que em agosto de 2015 já procurei o Ministério Público para colaborar. Então, desde então, eu sempre me coloquei à disposição. Eu permaneci calado por determinação, ou por instrução, melhor dizendo, dos meus advogados de defesa, né? Já que estávamos negociando um possível acordo com o Ministério Público, a orientação sempre foi expressa de permanecer calado. Hoje, sinceramente, eu acho que me prejudicou muito embora seja um direito constitucional, como o senhor mesmo disse. Bom, mas desde então, eu já colaborei em 5 ações penais até agora, em 2 inquéritos da Polícia Federal, em um acordo pontual com o Ministério Público, acordo esse que a minha vantagem, digamos assim, né, a minha contrapartida foi não ser denunciado naquilo que eu estava relatando, mais nada, nenhuma outra vantagem, e 5 cooperações com autoridades internacionais, sempre com a supervisão do Ministério Público Brasileiro, né? Além disso, queria salientar que todo o dinheiro ilícito que eu recebi, conforme eu acertei, expus para o então doutor juiz Sérgio Moro, assinei toda a documentação para devolução desse dinheiro. Então, isso aí já está plenamente atendido. Se eu me permitir, só um breve histórico sobre a minha carreira, quem sou, como é que eu cheguei onde cheguei e o que eu fiz efetivamente. Entrei na Petrobras em 1978, mediante concurso público. Em 78 fiz o curso na Bahia de formação e a partir de 79 comecei a trabalhar na Bacia de Campos, como engenheiro embarcado em plataformas, engenheiro de perfuração. E a partir de 1982 eu passei a exercer cargos gerenciais na Petrobras. Só citando alguns, eu fui gerente de plataforma, eu fui o gerente de todas as plataformas submersíveis ou flutuantes de propriedade da Petrobras, no Brasil inteiro. Fui gerente de contratos, fui gerente de recursos humanos, fui gerente de tecnologia e fui gerente também, voltei novamente para uma área que englobava contratos e transportes. Isso aí, em 2003, melhor dizendo, final de 2002, eu fui contactado por um ex-diretor da Petrobras, onde ele me fez a seguinte pergunta: se eu teria interesse em participar
da nova estrutura gerencial que estava sendo montada em função da vitória do Lula na campanha. Então já estavam apontando alguns nomes. Eu concordei, falei que sim, teria interesse. Nessa época eu era gerente de contratos e do EIP, da área de exploração e produção. Entreguei um resumo do meu currículo e duas semanas depois ele me liga e diz que o currículo interessou e que eu deveria ir a São Paulo para ser entrevistado pelo então secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, que era o senhor Silvio Pereira. E isso aconteceu, me encontrei com o Silvio em São Paulo, no Hotel Sofitel, um hotel que fica perto, próximo ao aeroporto. E eu me lembro que nessa reunião com o Silvio Pereira, ele estava com o meu currículo em mãos, ele quis tirar algumas dúvidas, conversamos assuntos genéricos. Presente estava também o senhor Fernando Moura, que se credenciou como sendo um amigo íntimo de José Dirceu, a quem eu não conhecia, pessoalmente. Depois dessa 1h30 de conversa, o Silvio se mostrou satisfeito com a conversa, disse que via uma grande chance de eu ocupar alguma posição, e me perguntou se, uma vez se eu ocupasse essa posição, seja ela qual fosse, se eu estaria disposto a ajudar o partido a arrecadar fundos para atender suas necessidades, e eu aqueci. Eu disse que sim, eu sabia que isso acabaria tendo que ser feito, e concordei. Eu não estou querendo aqui entrar absolutamente no mérito de estar certo ou estar errado, estou expondo para o senhor o que aconteceu, tenho plena consciência dos erros que cometi, estou pagando por eles, mas essa é uma outra coisa. Bom, depois dessa conversa, já início de janeiro, o José Eduardo Dutra já tinha assumido a presidência da Petrobras, ele me chama para uma conversa também, aí sim no gabinete lá na Petrobras, no gabinete dele. Eu estava de férias, tinha tirado umas licenças para ver o que ia acontecer. Aí nessa conversa, que durou mais tempo, durou umas 2h30, ele estava com o meu currículo também, conversamos bastante, e ao final ele falou que eu estava sendo indicado para a diretoria de serviços pelo partido, e que ele estava concordando com essa indicação por tudo que ele conversou comigo e por tudo que ele já tinha procurado se informar a meu respeito. E assim foi feito. 31 de janeiro de 2003, eu tomei posse, o conselho aprovou a minha nomeação para a diretoria, e eu tomei posse. Passado assim, talvez 2 meses, não tanto, o Silvio me liga, o Silvio Pereira, e pergunta se eu posso ir a Brasília, que ele queria me apresentar algumas pessoas. Eu fui a Brasília. Eu não costumava frequentar Brasília. Acho que talvez a segunda vez que eu tenha ido a Brasília foi essa. Aí ele me levou no gabinete do, então, acho que era deputado Valdemar Costa Neto, e eu achei interessante que ele me apresentou com Valdemar, esse aqui é o Renato Duque, que você serviu de barriga de aluguel para indicação para a diretoria de serviços. É aí que eu compreendi que oficialmente a minha indicação foi proposta pelo PR, que o Valdemar Costa Neto, ele era o presidente do PR. O Valdemar cumprimentou, disse muito prazer, espero contar com você se um dia eu precisar. Eu falei, não, perfeitamente, fique à vontade, e foi só essa a conversa. Dali nós fomos para a Casa Civil, já era o final da tarde, estava tendo uma espécie de um coquetel, quando eu fui, aí nessa oportunidade que eu fui apresentado a José Dirceu. Não se tocou em propina, em nada, só simplesmente foi uma apresentação. Se encontrava nesse coquetel o senhor Fernando Moura também, mostrando realmente intimidade com o José Dirceu. Bom, assumi,
começo a trabalhar. O primeiro desafio eram as plataformas P51 e P52, que o Lula já tinha assumido durante a campanha o compromisso de, se eleito, construir as plataformas no Brasil. Então a primeira coisa que a gente fez foi mudar o edital para que essa exigência de construção no Brasil fosse contemplada. Só que nesse edital dizia que quem ganhasse uma plataforma não poderia ganhar a outra. Eu não me lembro agora o motivo, mas a primeira plataforma, o primeiro envelope de preço a ser aberto não foi da P51, e sim da P52, mas eram muito parecidas. E P52, a melhor proposta apresentada foi de um consórcio chamado FSTP, que é composto pela FELS, que é Keppel FELS, CETAL, que tem a ver com a ação de hoje, por coincidência, e Technip, que é uma empresa de origem francesa. E o preço dela estava de acordo com o orçamento da Petrobras, ela seria a vencedora da P52. Conforme eu disse, quem ganhasse a 52 não poderia ganhar a P51. Quando a gente abriu a P51, a melhor proposta foi da Odebrecht, com cerca de 300 milhões de dólares acima da proposta apresentada pelo consórcio FSTP para a P52. Ninguém se sentiu à vontade em pagar 300 milhões de dólares a mais, uma plataforma muito parecida. A alegação é de que eles não tinham uma infraestrutura, eles iam ter que montar um estaleiro, ao passo que a Keppel FELS, a FELS, já tinha o estaleiro montado no Brasil, em Angra dos Reis. Mas não era razoável que a Petrobras pagasse o custo de instalação de um estaleiro, ou parte do custo, em uma plataforma. Mas nesse momento eu comecei a sofrer pressão por parte de Silvio Pereira, dizendo que a Odebrecht tinha, o partido, um compromisso com a Odebrecht de que ela ficaria com uma das plataformas. Eu falei, não tem problema ela ficar com uma das plataformas, desde que ela abaixe o preço. Os 300 milhões de dólares, ela leva a plataforma. Aí ficou um processo de negociação, a Odebrecht confiando que a Petrobras acabaria cedendo em função das pressões políticas, e a nossa posição foi inflexível, e o Silvio Pereira batendo bastante de que teria que contratar a Odebrecht, até que o Márcio Faria, que era o diretor da Odebrecht responsável por essa área, me procurou, não conhecia Márcio Faria, e pediu uma posição final. Eu falei, olha, Márcio, a posição final a gente contrata com a Odebrecht desde que vocês abaixem o preço e fique no nível do preço do consórcio FSTP. Ele falou, não, isso não é possível, então nós vamos ficar para uma outra oportunidade. Ele já deixou claro que ele tinha uma expectativa de um outro contrato, né, que de alguma maneira compensasse aquele que ele estava deixando ali na mesa. Abrir um parênteses paralelo a isso, o Zivi Skornik, que eu conhecia, já foi da Petrobras, inclusive, conhecia há muitos anos, procurou um amigo comum, chamado Raul, e ofereceu a Raul, se a Petrobras contratasse as duas plataformas do consórcio, haveria o pagamento de vantagem devida. Esse amigo Raul me procurou, expôs a situação. Eu falei, olha, não tem outra solução a não ser esse contrato, então vamos aceitar a vantagem devida. E cancelamos a licitação por preço excessivo, e uma vez cancelado o preço excessivo, poderia negociar com qualquer proponente. E aí foi feita uma negociação com a Keppel, com o consórcio, melhor dizendo, FSTP, e ela acabou abaixando o preço, e as duas ficou com um preço menor do que o dobro da P52. Não sei se eu me fiz claro. Ele abaixou 52 e abaixou 51, ficou bom para a Petrobras, já que eles tinham em escala. Então, nesse momento, eu diria que foi o startup do pagamento de vantagem devida, o início do pagamento de vantagem devida. Foi aí. E saliento que a CETAL
o senhor Augusto Mendonça participava desse consórcio. Então ele tinha conhecimento do pagamento dessa propina, né? Eu cito a CETAL porque nós vamos voltar no caso em lide aqui. Quando aconteceu esse acerto, as coisas vão acontecendo praticamente simultâneo. O Barusco me procura e diz que existia, como ele falava, o termo era sistemicamente um pagamento envolvendo as grandes empresas nas obras que elas participavam. Um pagamento indevido. E que ele queria continuar com esse processo e se eu toparia. Bom, eu teria que topar porque eu, como diretor, que daria o suporte para ele. Ele era um gerente executivo da minha área. Eu falei, então vamos fazer, mas com as 4 grandes empresas. Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Correia e Andrade Gutierrez. Não vamos ficar mexendo em coisas pequenas, porque só vai dar problema. E assim foi. Só que os contratos vão aparecendo, as empresas vão se associando com outras, médias e menores do que essas 4, e acabou ampliando o número de empresas que passaram a pagar essa vantagem devida, não só essas 4. Eu não sei precisar o número, mas certamente deve ter aí perto de 15 empresas pelo menos. Então o Barusco entrou nas sondas, que até então ele não estava envolvido, e passou a também ter o processo de recebimento de vantagem devida das empreiteiras. E como é que era o modus operandi, né? Eu estou falando aí 2004, 2005. Né? O Barusco era o encarregado de fazer a negociação com as empresas, de controlar esses pagamentos, de receber esse dinheiro, e de tempos em tempos, ele chegava para mim e falava, olha, eu vou te mandar $500 mil, eu vou te mandar $600 mil. E isso era feito. Eu avisava ao agente na Suíça, que era o senhor Roberto Trepp, olha, vai chegar 500 mil na conta. E quando chegava, ele me comunicava através de um e-mail que a gente acessava em conjunto e só deixava no rascunho a mensagem, não mandava. Entra no e-mail e deixa no rascunho. Outra pessoa tem acesso ao mesmo e-mail, vai no rascunho, lê e apaga. Era feito esse procedimento. Então, eu acredito que nem quem estava fazendo o depósito tinha certeza que o depósito destinava a mim, já que ele estava depositando no offshore com um nome fantasia, e nem eu sabia, nem procurava saber quem é que estava depositando, porque também era uma outra offshore, e também com nome fantasia. Então, se perguntar, você recebeu o dinheiro da Odebrecht diretamente? Hoje eu sei que sim, porque nos processos que eu sofri, eu descobri naquele momento que empresas ligadas ao Odebrecht, com nome diverso, Delsul, que eu não tinha nem ideia do que se tratava, eram ligados ao Odebrecht e que fizeram depósito na minha conta. Agora, se os senhores me perguntarem, recebeu o dinheiro da Andrade Gutierrez, recebeu o dinheiro da Ingevix, recebeu o dinheiro da CETAL? Provavelmente sim. Ou diretamente, através de uma empresa offshore que eles tivessem acesso, ou diretamente através do Barusco. Mas que recebi, sim, recebi. Né? Eu não sei precisar quem efetivamente pagou. Né? Os meus demonstrativos estão no poder do Ministério Público, eles têm acesso, mas eu não sei dizer. Só tenho certeza da Odebrecht diretamente em função dos processos que você acaba lendo e tomando conhecimento. Mas efetivamente era esse o procedimento interno. Eu sabia, eu
dava poder para o Barusco fazer isso, dava cobertura, e eu só não fazia diretamente porque era uma maneira de eu me resguardar, uma maneira de me proteger. É simplesmente por isso. Então até 2011 foi assim. Quando o Barusco saiu em 2011, eu fiz em contato com o Rogério Araújo, da Odebrecht, com relação a uma propina da utilidades do Comperj, e aí eu acertei direto com o Rogério. E aí eu já tinha uma intimidade de muito tempo, de viagens, acertei direto com ele, assim como 1,5 milhão do prédio da Pituba, que foi objeto daquela ação que eu falei com o senhor da última vez, né? Que o Vacari transferiu da propina, que eu não tinha nada a ver, que era só relembrando, era devido a Petros, eu não tinha absolutamente nada, mas do dinheiro do PT ele cedeu 1,5 milhão para mim e eu aceitei. Isso já estava fora da Petrobras, não, estava dentro, final de 2011. Pelo lado do Partido dos Trabalhadores, nós tivemos 2 procedimentos. Até 2007, eu vou explicar o porquê 2007, quem cuidava disso era Delúbio, então tesoureiro, e posteriormente Paulo Ferreira, também tesoureiro do PT. O que eles faziam? Procuravam as empresas, pediam as contribuições, as vantagens indevidas e se acertavam a forma de pagamento. Então era uma coisa bem dividida. Eles trabalhavam pelo lado deles e internamente Barusco trabalhava pelo que ele chamava pelo lado da casa. Quando chegou a eleição, a reeleição em 2006, José Eduardo Dutra me chama e pede que eu coordene uma arrecadação dentro da Petrobras para ajudar na campanha. Aí eu não estou falando de propina, estou falando de arrecadação. Eu conversei com os outros diretores sobre isso, eu posso afirmar, sem grandes efeitos. E da minha parte eu fiz sim, chamei empresas, chamei todas essas grandes empreiteiras, Odebrecht, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, IGVix, todas elas, pedindo que contribuíssem para a campanha. E elas fizeram. De qualquer maneira, elas já iriam contribuir, né? Simplesmente eu dei um reforço. E, normalmente elas já contribuíam e continuariam contribuindo. Mas nada a ver com a vantagem devida nesse caso. Mas o fato é que houve uma participação deles e eles falavam para o partido que eu tinha pedido e que ele estava atendendo um pedido meu, a fim de me fortalecer. Eles queriam que aquele status quo permanecesse. Quando acabou a eleição, o Gabriel já era o presidente e pede que eu vá num hotel para conversar com, se não me engano o nome completo é José de Felipe, uma coisa assim. Eu não me lembro se ele era o tesoureiro ou o coordenador da campanha. Aí quando eu cheguei nessa reunião, ele me fala, Duque, primeiro ele queria agradecer o apoio na eleição, mas nós estamos com um problema, estamos com um déficit que você vai ter que nos ajudar em pelo menos 5 milhões para cobrir dívidas de campanha. Só que tem um detalhe, você conversou com as grandes empresas, elas já contribuíram, então a gente gostaria que você agora nos arrumasse empresas que pudessem doar oficialmente de 50 a 100 mil cada uma e cobrir, para ajudar a cobrir esse rombo. Eu falei, eu não estou entendendo, quer dizer, você quer que eu chame as empresas, médias e pequenas, peça para que elas contribuam de 50 a 100 mil reais e vou ficar me expondo a Petrobras, expondo o partido, expondo o presidente Gabriele. Não vou fazer assim, desse jeito eu não vou fazer.
Ele falou, mas você sabe quem é que está orientando a ser feito, né? Que era, implicitamente era o Lula, né? Eu falei, olha, eu não vou fazer. Você sabe. Aí ele me disse, você sabe que pode ter uma consequência para você, né? Como a sua retirada do cargo. Eu falei, não tem problema, pode tirar. Eu não vou fazer. Desse jeito eu não vou fazer. Voltei para a Petrobras, comentei com o Gabriel o que tinha acontecido. Ele falou, não esquenta não, você fez certo, não vai fazer mesmo. Eu me acerto lá, no partido. E passou umas 2, 3 semanas, o Gabriel me chamou de novo e falou, olha, aquele problema continua e agora é para ser resolvido de qualquer jeito. Você dá teu jeito. Foi o termo que ele usou. Eu falei, tá bom, dá meu jeito, eu dou meu jeito. Chamei o jeito mais rápido que eu chamei o Ricardo Pessoa, que era o presidente da UTC e presidente da ABM, e expus o problema para ele, que precisava levantar o dinheiro. Ele falou, não, pode deixar que eu me encarrego disso. Ele fez, passou o chapéu, como dizem, né, com as demais empresas, e eu acho que em um prazo inferior a uma semana levantou 10 milhões de reais. E resolveu o problema. Eu sei que eu acho que não só a eleição, mas como também essa questão do pagamento desses atrasados, acho que acendeu uma chama dentro do partido, que aquilo ali poderia ser melhor trabalhado. Tanto que ainda em 2007, Gabriel novamente me chama e fala, vai a Brasília, que Paulo Bernardo quer ter uma conversa com você. Tudo bem. Aí eu fui a Brasília, tive a conversa com o Paulo Bernardo, era ministro naquela ocasião. Ele agradeceu a ajuda na campanha, agradeceu a ajuda pós-campanha, disse da importância do que tinha sido feito, disse que queria continuar contando com a minha participação na diretoria da Petrobras, ele falando em nome do partido, e que a partir daquele momento ele iria, o presidente era o Lula, tinha indicado uma pessoa da confiança dele para tomar conta dos negócios da Petrobras, relativos ao Partido dos Trabalhadores, e as pessoas eram o Vacari. Então, nessa ocasião, o Vacari não era ainda o tesoureiro do partido, em 2007. Né? E eu tinha muito pouco contato com Paulo Ferreira. Ele tinha um voo próprio dele, fazia os contatos com as empresas, mas não me envolvia. E anteriormente com o Delúbio eu tinha mais contato, mas não tanto quanto eu passei a ter quando o Vacari assumiu essa posição. Tive um almoço de apresentação com o Vacari no Rio, e aí começamos a estreitar o relacionamento, que acabou virando uma amizade. Nessa ocasião, o percentual que servia de referência para casa, ele variava. Por exemplo, no caso das sondas, P51 e P52 foi 0,5%. P51 e P52 foi 0,5%, que gerou cerca de 6 milhões de dólares. Que foi dividido 40% para mim, 30% para o Barroso, 30% para o Raul. Tinha contratos que podiam ser 1%. Não me lembro de nenhum contrato que tenha chegado a 2%. Mas 2% seria o máximo. Em 2007, ainda em 2007, o Ildefonso Colares, que era presidente da Queiroz Galvão, me procura e diz que o deputado Janene tinha procurado e estava querendo, nas obras relativas ao abastecimento, uma propina de 5%. E que isso iria inviabilizar, porque não teria como pagar esse nível de propina e ainda ficar dentro do orçamento da Petrobras. Né? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos definir aqui agora, você se encarrega de passar para os demais, 2%, 1%
para a diretoria de serviços e 1% para a diretoria de abastecimento. 1% da diretoria de serviço é 0,5% se acerta com o Barusco e 0,5% é Vacari. E 1% do abastecimento o Paulo Roberto define como vai ser feito. Isso aí institucionalizou, né? Acho que acabou todo mundo sendo atendido e todo mundo, ninguém reclamou. No Janine, até onde eu sei, ele chegou a estar comigo lá na Petrobras, nunca reclamou, nunca falou nada sobre isso. E assim ficou. Então, a partir desse momento, a coisa começou a fluir, o partido sempre negociando 0,5%, o Barusco negociando 0,5% e Paulo Roberto e a turma dele lá negociando o 1% também, né? Foi essa a maneira que se achou e o Barusco continuou gerenciando e controlando, e recebendo e transferindo o dinheiro para mim, né? Eu tinha pleno conhecimento do que estava acontecendo, não estou me eximindo de responsabilidade. Novamente insisto. Ainda em 2008, eu me recordo, e aí eu estou citando isso aqui, porque tem a ver com o processo, provavelmente dito, né? Eu estou historiando, mas de vez em quando eu entro no processo. O senhor Augusto Menor me procura, eu não tinha intimidade com o Augusto, conhecia, tínhamos reunião, mas nunca dei espaço para o Augusto. Eu tinha algumas restrições com relação à pessoa dele. Ele me procura, e o máximo que eu acho que ele conseguiu falar comigo foi assim: escuta, eu queria confirmar se as doações para o partido eu devo fazer através do Vacari. Eu achei uma pergunta lógica, porque o Vacari não era o tesoureiro, né? O Barusco tinha passado essa informação para ele. Eu falei, não, é isso mesmo. O que for para ser doado ao partido, a contribuição do partido, você acerta com o Vacari. Entenda-se, doação, participação, seja o que for, como vantagem devida. Então, já em 2008, ele procurou o Vacari, 2008, 2009, para acertar o pagamento dessas vantagens devidas com o partido. A operacionalização disso junto ao partido, eu não tenho a mínima noção de como era feito. Se era feito com pagamento em dinheiro, se era feito com depósito, se era feito com caixa 1, com caixa 2, com pagamento a gráfica, como está nesse processo aqui. Por isso que o senhor perguntou, qual é a sua responsabilidade? Minha responsabilidade foi dizer que o Vacari era a pessoa de contato para receber as vantagens. E essa é a minha responsabilidade nesse processo. O que aconteceu, realmente eu não sei como é que ele se acertou com o partido. Se foi com gráfica, se foi com caixa 1, caixa 2, doação oficial, não sei. Simplesmente eu não posso responder por esse 0,5%, vamos chamar assim, de referência, né? Bom, só para retornar, porque além do contato que o Barusco mantinha com as empresas, né, tinha o que se chamava agentes ou operadores, que também orbitavam ali, representando empresas. Então é o caso do Milton Pascovitch, que representava a Ingevix, era o caso do Júlio Camargo, que representava a Camargo Correia e a Mitsui, consequentemente também a Toei, e também vivia orbitando ali. Por que eu estou citando isso? Essas pessoas sempre procuravam demonstrar intimidade com o poder para de alguma forma se firmarem naquele mercado. Então eu tive, tanto na casa de Milton Pascovitch como na casa de Júlio Camargo, jantar com a presença de José Disseu. Ele fez questão, tanto o Júlio quanto o Milton fizeram questão desse tipo de aproximação para demonstrar que eles tinham, de alguma maneira, ligação com o José Disseu. E nesse jantar, tanto um quanto o outro
procuravam frases que mostrassem essa intimidade. Do tipo, você gostou da reforma que eu fiz no seu apartamento? Você gostou? O avião está te atendendo bem, aquele avião que eu te empresto? Né? E eu fiquei observando. Então, realmente existia uma ligação entre essas pessoas e José Dirceu. E, em função dessa ligação, a Ingevix, que era representada pelo Milton Pascovitch, ela ficou desde o início, né, desde que começou assim em grandes contratos, ela não contribuía com a casa. Né, e, até onde eu sei, aí eu não posso afirmar, até onde eu sei também não contribuía com o partido, contribuía com o José Dirceu nas necessidades do José Dirceu e sua turma lá. Né. Isso aí o Barusco chegou a vir falar comigo, que aquilo, pô, como é que fica? Eu falei, não, é isso porque tem que de alguma maneira contemplar as pessoas que dão força para estar onde está. Então o José Dirceu ficou, o Milton encarregado de José Dirceu com a Ingevix. Então, só lembrando, então, reforçando, a Ingevix não pagava vantagem devida internamente a Petrobras. Eu não posso afirmar em relação ao partido propriamente dito. E Júlio Camargo, na ocasião, me falou que a Roupa e Personal, que eram empresas de terceirização de mão de obra, estavam pagando vantagens devidas para ele, que ele estava repassando essas vantagens para o José Dirceu. E eu falei, não, tudo bem, você está pagando, da minha parte não tem problema, eu não recebi nenhum tostão desse dinheiro. Até que em 2008 o Milton me chama para a casa dele, um drink. Quando eu chego na casa dele está o Fernando Moura. Fernando Moura nessa época estava, o pessoal falava, foragido em Miami. Aí ele chegou e disse: eu estou aqui para reclamar que eu não estou recebendo a minha mesada da Roupa e Personal. Eu falei, mas como assim? Eu não sei do que você está falando. Eu falei, não, tinha uma mesada que o Júlio me passava, ele não está passando, você tem que resolver isso. Eu falei, não, você me desculpe, eu não vou resolver nada porque eu não tenho nada com isso. Houve uma discussão, que ele elevou a voz, aquela história, como é que ele ia fazer. Eu falei, esse é problema seu. Aí ele falou, olha, quando a gente te indicou, a gente, como se ele tivesse alguma força para indicar alguém, a nossa expectativa, quando ele fala nossa, eu acho que era dele, a expectativa dele era de receber 5 milhões de dólares, e está muito longe disso. Eu falei, olha, isso não tem nada a ver com você, eu não devo nada a você, não assumi compromisso algum, então esse é um problema seu. E assim acabou a história. Mas em função dessa discussão, eles tiraram esse gerenciamento da Roupa e Personal e passaram para o Milton. Tiraram do Júlio, que o Júlio, pelo que eu entendi, estava recebendo, mas não estava repassando, e passaram a Roupa e Personal, o recebimento dessas vantagens devidas, para o Milton. E por que isso é importante? Porque nessa hora o Milton chega para mim e fala que ele não achava razoável que eu não recebesse nada, que tudo fosse endereçado a José Dirceu e o seu grupo. E que a partir daquele momento ele iria reservar uma parte do dinheiro da Personal e Roupa e parte do dinheiro da Ingevix para atender a casa. E foi aí que passou a ter uma expectativa de recebimento da Ingevix para a casa. Eu vou explicar o que eu efetivamente recebi desse dinheiro. Ele me mostrou um balanço determinado já no final, estava em torno de $1 milhão e 10 milhões de reais, que efetivamente eu nunca vi esse dinheiro. Eu comprei na época um apartamento em São Paulo, e como o Milton sempre falava que ele
fazia as obras de seu, fazia reforma em casa, em apartamento. Eu perguntei se ele poderia fazer a reforma no apartamento, ele fez. Essa reforma ficou em cerca de 350 mil, que foi deduzido da propina, efetivamente, né? Então, eu não tenho certeza quanto que o Barusco recebeu da Engevix a partir daquele momento, porque até então eu tenho certeza que não recebeu nada, mas deve ter recebido alguma quantia. Eu tinha a receber $1 milhão e $10 milhões, o Barusco não sei quanto que ele teria recebido. Então eu estou me referindo à questão da Engevix. O Júlio Camargo certamente não ficou satisfeito com a retirada do gerenciamento da roupa personal, mas mais ou menos nessa época também ele me disse que estaria representando uma fábrica de tubos chamada Apollo, que foi objeto de uma ação também, e que da comissão que ele receberia, ele iria destinar uma parte para o José Dirceu e uma parte para mim. Ele iria destinar uma parte para mim porque ele queria que eu ajudasse a contratar a empresa, obviamente. Essa empresa vinha no processo de, até onde eu me lembro, de entrar no cadastro, estava com algumas dificuldades para ser convidada. A minha resposta foi: olha, pode destinar 100% para José Dirceu do dinheiro da Apollo. Não achava que fosse muito e não queria me envolver mais com aquilo. Então, até onde eu sei também, 100% foi destinado a José Dirceu desse dinheiro da Apollo. Como é que operacionalizou, eu não sei. Eu tive conhecimento com alguns outros acusados desse processo lá na carceragem, mas eu nem os conhecia pessoalmente, passei a conhecer naquela ocasião. Então, o modus operandi, só voltando, então, ficou o Barusco negociando com as empresas. Com a Cetal, o Barusco negociava com Augusto Mendonça. E o Augusto Mendonça já tinha conhecimento que deveria procurar o Vacari para negociar a parte do partido. Com a Odebrecht, o contato era Rogério Araújo. Com a Andrade, inicialmente era Luiz Mário, depois passou a ser Antônio Pedro, e depois passou finalmente a ser Paulo Dalmaso. OAS era o senhor Agenor, Mendes Júnior era o senhor Vilaça. Me lembro, são essas pessoas envolvidas, né? E efetivamente todas as empresas, não só essas, pagaram vantagens indevidas, e eu recebi parte dessas vantagens devidas direta, como eu falei, ou indiretamente. Certo? Então eu procurei fazer um resumo. Efetivamente, com relação à ação, eu não sei o que foi feito do dinheiro que a Cetal destinou ao partido. Eu fui já condenado numa lavagem onde ele afirmava, e eu infelizmente permaneci calado, que eu falei para ele doar parte da propina ao partido, sem dizer ao partido que eu estava mandando doar. Não sei o que ele quis dizer com isso, o que eu ganharia com isso, mandando doar, sem dizer que eu estava mandando. Então, efetivamente, até onde eu sei, ele fez doações para o partido, oficiais. Não sei se ele fez caixa 2, não sei se o pagamento da gráfica está dentro desse contexto. A operacionalização, então, repito, eu não posso afirmar nada. Eu não participei. Participei sim de enviá-lo e confirmar que era o Vacari a pessoa de contato. Estou à disposição para, se os senhores tiverem alguma dúvida aí. Eu devo perguntar ao senhor, foram indicadas e ouvidas como testemunhas pelo Ministério Público Federal as pessoas de Júlio Gerim de Almeida Camargo, Pedro José Barusco Filho, Carla Rodrigues de Moura Galani, Ivone Maria da Silva, Joane Rosa Vignoto, Felipe Margeno Oliveira Ramos, Carlos Alberto Rodrigues e Juvândia Moreira Leite. Eu pergunto se o senhor conhece as pessoas e tem alguma coisa pessoal para alegar contra alguma delas.
Conheço o Júlio, com certeza, Barusco, né? O senhor citou também. Eu acredito que os demais eu não conheço. Tem alguma coisa pessoal para alegar contra algum deles? Não tem. Eu devo perguntar ainda ao senhor se o senhor, além desse processo, foi processado já e por alguma outra razão e foi preso. Se eu me encontro preso... Mas eu falei para o senhor que eu tenho plena ciência dos meus erros. Eu não sei se adianta falar, mas existe o arrependimento. Eu não faria isso, porque o preço é muito alto. Não vale a pena, de forma alguma. Hoje, eu sou o preso da Lava Jato com mais tempo de cárcere. Eu já tenho 4 anos e meio. Eu vejo outros casos da Lava Jato que ficaram metade do tempo, menos da metade do tempo que eu estou. Bom, eu tô pagando pelo que eu fiz, né? Mas se somar, principalmente as penas dos processos que eu permaneci calado, foi quando eu disse que hoje eu me arrependo de ter permanecido calado, há 121 anos de prisão. Talvez se eu tivesse matado os colaboradores que me delataram, esquartejaram, colocaram uma mala e sido descoberto, eu não teria essa pena. Não é fácil, não tem sido fácil. Eu não sei se há alguma coisa que o senhor possa fazer. É aquela história, você sabe que errou, sabe que tem que pagar, o quanto pagar, né? O quanto pagar, porque se parar e falar, são 121 anos, é perpétuo. Ah, não, mas não pode cumprir mais de 30. Tá bom, eu vou sair com 90 e poucos anos, ótimo. Eu vivi até lá, meu pai viveu até 97, né? Mas é duro para mim, duro para a família, para todo mundo. Eu não estou me exibindo de culpa, não. Eu quero pagar pelo que eu fiz, né? É isso. Algum esclarecimento mais que eu tenho a fazer? Eu queria novamente agradecer ao senhor essa oportunidade. Doutor Pozobon, não sei se o senhor tem alguma dúvida. Eu estou à disposição da justiça para colaborar, né? Independente de estar esperando algum benefício. Eu quero o seguinte, eu quero pagar pelo que eu fiz, né? Porque tem muita coisa que colocaram na minha conta que está longe da verdade, né? É isso, eu estou pronto para esclarecer tudo aquilo que a justiça quiser, tiver ao meu alcance. O dinheiro já foi devolvido. O Ministério Público seria esclarecimentos? Alguns pontuais, excelência. Sim, eu pediria que ajustasse o microfone. Vamos só fazer uma interrupção técnica por conta da gravação. O senhor pode novamente repetir seu nome? Meu nome é Renato de Souza Duque. Parte 2 do interrogatório, ação penal 501-9501, 27-2015-404-7000. Com a palavra o Ministério Público Federal. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Duque. Boa tarde, doutor Bom. Queria fazer alguns esclarecimentos, ou solicitar alguns esclarecimentos, se o senhor quiser. O senhor tem o direito de ficar em silêncio, é lógico. Mas um primeiro objetivo o senhor chegou a utilizar-se do telefone prefixo 219972 7098. Esse telefone sempre foi meu. Perfeito. O senhor lembra de ter utilizado para comunicar-se com Augusto Ribeiro nele? Era comum ligar para... Eu só tinha esse telefone, excelência. Eu não usava nenhum outro subterfúgio, ter um telefone para tratar de negócios escuros. Não existia isso. Eu só usava o celular que era da empresa, que era esse. Perfeito. E eu conversei sim com o Augusto algumas vezes, assim como eu conversava com todos os empresários. E aí me ligavam.
Com relação a João Vacari Neto, réu nessa ação, o senhor conversava com ele por telefone, pessoalmente, com que frequência? Com o Vacari eu conversava com o telefone, mas era raro o tipo de conversa. Normalmente não identificava o telefone chamador e era apenas para marcar encontros, quando ligava. Normalmente a secretária mandava mensagens. Secretária dele? Enviava para o senhor ou para sua secretária? Para mim. E com que frequência o senhor se reunia? Olha, eu me encontrava com o Vacari, diria em média 2 vezes por mês, pelo menos, quinzenalmente, pelo menos. E qual que era o assunto? Os senhores debatiam sobre esses ajustes que o senhor relatou agora, das propinas, dos repasses por partido? Tinha esse tipo de conversa, não sei se eu deixei claro, mas o Vacari, ele tinha uma capacidade incrível, ele sabia tudo que estava acontecendo de cabeça, de memória, né? Quem ganhou aonde, como ganhou, por quanto. Então esse tipo de informação não é que eu não repassaria se fosse necessário. Se fosse necessário, repassaria, mas ele já tinha, porque é público. Quem ganhou determinada licitação é público. Certo. E o valor é público, né? Então, o que acontecia é que algumas empresas procuravam o Vacari para reclamar alguma coisa, algum aditivo, alguma questão, e ele me repassava. Os pedidos das empresas? Os pedidos da empresa, quando havia pedido, né? Não era comum, era uma pauta, mas quando tinha ele me passava, e sempre foi assim. Eu falava assim, olha, isso aqui não dá, acabou, não dava. Não tinha assim, mandei, tem que fazer, não. Dá, se é possível, mas era importante, na minha opinião, que as empresas sentissem que ele tinha acesso a mim, né? Isso eu acho que era importante para ele. Alguma vez o senhor se encontrou com ele e com algum empreiteiro junto? Sim. Eu tive jantar com Augusto, eu li na denúncia. Eu não me lembro desse encontro. Mas pela característica do Augusto, eu acredito que ele tenha estado, numa das minhas reuniões, ele estava presente, sim. Com o Vacari? Com o Vacari, porque primeiro que ele já sabia que era o Vacari. Né? Ele sempre buscava ter uma intimidade que não era dada. Não sei se eu... Quando eu conheci o Augusto, que foi na ocasião das plataformas, ele era íntimo, vamos dizer assim, do PT já. Ele colaborou na campanha do Lula, ele pelo menos dizia isso, e ele tinha acesso ao Lula como alguém com intimidade, que eu não tinha, porque ele apoiou a questão da nacionalização, do conteúdo nacional, que interessava para ele. Né? E o senhor ia falar, eu lhe interrompi, sobre reunião do senhor, Vacari e outro... Eu já tive jantar com o Ildefonso Colares, né, da Queiroz Galvão, e o Vacari. Tive como é que fala? O Milton, o Tascovitch, era agente, mas tive o Gerson Almada, eu, Vacari, Zé Dirceu, Gerson Almada, que é da Ingevix. Tive. Nesses encontros se discutia explicitamente, abertamente, sobre percentuais, repasses de vantagem? Não. Não? Não. Qual que era o teor das conversas nessas oportunidades? Era social, puramente social. Quer dizer, eu sabia que pagava, o outro sabia que recebia, o outro sabia que estava pagando, mas não havia o acerto de conta, não havia comentário. Existia, eu diria assim, um afastamento desses assuntos. Todo mundo sabia que existia, mas evitava-se falar em rodas maiores. Então, por exemplo, o Mário Góes, que operava para o Barusco, né? Que era um braço de operação para o Barusco. O Barusco não queria, ele tinha receio que eu chegasse perto do Mário Góes, ele não deixava. Acho que o receio dele é que, por acaso, eu viesse a conversar com o Mário Góes sobre os recebimentos e fizesse alguma checagem de valores, porque certamente eu não recebi o que eu deveria receber. Mas eu sabia disso.
Sabe quando você sabe que está acontecendo, mas ou continua daquele jeito ou não continua, né? Certo. O senhor mencionou de reuniões 2 por mês, né, aproximadamente. Tinha uma grande periodicidade, sim. Alguma vez o Vaccari relatou ao senhor, olha, a empresa X ou Y não está contribuindo com o partido, alguma vez aconteceu isso? Eu me lembro de uma vez. Um comentário desse tipo, que ele procurou uma empresa e a empresa disse que não iria contribuir com o partido porque quem tinha ajudado ele não tinha sido o partido. Uhum. E aí ele pediu ao senhor... Não, ele não pediu, ele falou, só comentou. E eu tomei a providência de chamar a pessoa que a empresa disse que tinha ajudado e comentei com ela, aconteceu isso, vê o que você faz. E aí reverteu a situação e a empresa participou. O senhor poderia nomear a empresa? A empresa já, até onde eu sei, já entrou em falência, era a EGESA, participando de um contrato na Renest. Certo. O senhor mencionou ao longo do seu relato que a questão dos percentuais de referência de propinas nas obras que envolviam a diretoria de serviços de abastecimento da Petrobras, eles foram definidos por volta de 2007 e 2008, né? E aí se estabeleceu que seria 1% para a diretoria de abastecimento, 1% para a diretoria de serviços, ficando 0,5% ao encargo do Barusco coletar e 0,5% ao encargo do Vaccari coletar. Como referência, sim. O senhor teve uma conversa especificamente sobre isso com o senhor Vaccari, sim, falando, olha, definimos esse percentual? Sim. Como é que foi? O senhor poderia detalhar? Não, eu contei a conversa que eu tive com o Ildefonso e contei o que eu tinha definido com o Ildefonso. E ele achou razoável. Não, tá razoável. Algum momento o senhor Vaccari apresentou para o senhor controles, planilhas de... Eu acho que ele nem tem. Acho, não posso afirmar, porque, como eu já disse, eu ficava impressionado. Eu não tinha as informações que ele tinha de cabeça. Ele não tinha anotações. E ele tinha uma mania de papelzinho, tinha um pequeno, que ele entregava papelzinho assim, só para lembrar, punha o nome da empresa e ele sabia qual era o assunto, assim, mas não... Certo. Então não tinha uma pauta, entendeu? Claro. Não tinha uma pauta. Aqui na denúncia também é relatado como os crimes antecedentes aqui, a existência de um cartel de empreiteiras que acabava por ajustar, dividir as obras da Petrobras com a conveniência dos participantes. O senhor tinha conhecimento disso? Não, eu não tinha conhecimento da existência desse grupo conforme foi mostrado. Sabia-se, todo mundo sabia que o mercado conversava, como a gente dizia. Que é normal. A Petrobras tinha tanta obra que era impossível uma empresa cotar, orçar todas as oportunidades que apareciam para elas. Impossível. Nós estamos falando de proposta de 5 milhões de reais, 6 milhões de reais, para fazer a proposta, né, sem a certeza de que vai ganhar a obra. Então, o que eu entendo que eles faziam, a reunião era para estabelecer essas prioridades para eles, né? A Petrobras, o que eu posso afirmar para o senhor, que a gente respeitava o orçamento da empresa. Perfeito. Interrogado no âmbito dessa ação penal, o senhor Augusto de Mendonça mencionou que em uma determinada oportunidade, dentro dos valores que o senhor teria pedido para ele repassar ao Vaccari, houve uma pergunta que o senhor teria feito a Augusto Mendonça no sentido de, em vez de fazer uma doação ao partido, fazer uma contribuição com uma revista. O senhor se recorda desse episódio? Não é que eu não me recorde, isso não ocorreu. Como eu afirmei, a parte que era relativa ao partido não cabia a mim definir. Né? Cabia ao Vaccari dizer o que ele queria fazer com o dinheiro, ou como fazer com o dinheiro. Essa conversa não houve. O que houve, como eu disse, em 2008, ele me procurou para confirmar se o Vaccari era a pessoa de contato
pelo Partido dos Trabalhadores. E eu confirmei. Certo. É só isso. Eu nunca determinei nem a quantia que ele deveria pagar, porque não cabia a mim. Certo. Uma última questão. Os empreiteiros que participavam desses repasses de propinas, eles solicitavam diretamente também ao senhor, e não apenas a partir do Vacari, enfim, movimentações dentro da Petrobras, como aprovação de aditivos, priorização em obras, convites em obras? O convite, a escolha era feita pela comissão de licitação através do cadastro da Petrobras, mediante critérios estabelecidos pela comissão, sair a lista das empresas que seriam convidadas. Agora, quando uma empresa, e aí, se pagasse ou não pagasse vantagem devida, tinha algum problema, era comum. Eu recebia, doutor, pelo menos na média de 5 empresas por dia, sobre os mais diversos assuntos. Eu deixava sempre a parte da tarde livre para receber as empresas. E a minha agenda parecia de médico. Entrava um, saía, entrava outro, saía, entendeu? Então sim, sempre me procuravam e eu procurava, tá bom, o seu problema é com cadastro, você não está conseguindo fazer cadastro, ligava para a área de materiais, atende fulano aí e vê o que está acontecendo. Nesse sentido, era comum isso. Tá certo. Eu agradeço os esclarecimentos, Sr. Duque. Eu indagaria agora as defesas. Pela ordem, defesa de Augusto Ribeiro, na verdade a ação penal foi suspensa em relação ao mesmo. Eu indagaria se teria algum esclarecimento. Não. Então, continuando, a defesa de Renato Duque. Excelência, sim. Senhor Renato, queria só algumas perguntas breves e específicas. Eu vou falar aqui alguns contratos que a Petrobras celebrou, para o senhor me dizer se houve o pagamento de vantagem devida no âmbito desse contrato ao partido ou à casa, como o senhor referiu. GLP Duto Urucu Quari, teve pagamento de vantagem devida? Sim. Replan teve pagamento de vantagem devida? Sim. Repar? Sim. Gasoduto Pilar e Pojuca? Sim. Compar dentro da Repar teve pagamento? Consórcio, né? Sim. Reneste Consórcio Pojuca teve pagamento? Sim. Pipe Rec do Comperge? Sim. Tuque do Comperge teve pagamento? Desculpe, o Pipe Rec eu não tenho certeza. Certo. Mas é possível que tenha ocorrido. Tuque estava previsto o pagamento, mas não recebi. OCCH na sede Vitória? Foi o Debrecht, né? Isso. Sim. Teve pagamento. Com relação ao contrato da Apolo Tubular, teve pagamento de vantagem devida? O senhor Apolo Tubular eu não recebi. Mas teve pagamento no âmbito do contrato? Até onde eu sei, o Júlio Camargo recebeu e repassou não sei quanto para o José Disseu e sua turma. Certo. O contrato EPC Gasolina do Replan? Sim. Carteira Diesel Relan? Sim. CIPD? CIPD é o Centro de Informática do SEMPS, lá do Fundão, sim. Teve pagamento de vantagem devida. Regap? Sim. Unidade de coqueamento do Comperge? Sim. Eu só não posso informar o valor e como foi operacionalizado, mas que houve pagamento, houve. Certo, porque esses detalhes não ficava a seu cargo? Não, ficava a cargo do Barroso. Repar? Sim. UTCG Cacimbas? Dá tratamento de gás, sim. Teve pagamento de vantagem devida. Isso aí, se não me engano, é Engevix, né? Isso. É dentro daquele esquema que eu falei, do pagamento através do Milton, não para a casa, mas sim para atender lá o José Disseu. Consórcio Skank Engevix URE, contrato. A Skanska, eu não sei se eu cheguei a falar, quando eu estava novo ainda na diretoria, o representante da Skanska me procurou falando em nome de Valdemar Costa Neto.
Do mesmo jeito que eu disse que Milton e o Júlio procuravam mostrar intimidade, o representante da Skanska me procurou demonstrando uma grande intimidade com o Valdemar Costa Neto, dizendo que ajudava na campanha, que era amigo, deixando claro que se eu pudesse fazer alguma coisa pelo Valdemar, seria através da Skanska e dele. E assim foi feito. Do mesmo jeito que a Engevix não pagava, o Baruch foi avisado que a Skanska acertaria com o Valdemar. Então, esse pagamento foi destinado ao Valdemar, teve vantagem devida nesse consórcio? Até onde eu sei, eu não sei se eles faziam algo bionívoco, né? Esse contrato vai gerar tanto para o senhor, mas que ajudavam, fruto de contratos, sim, com certeza. Perfeito. Contrato Relan, sim, teve pagamento de vantagem devida. RPBC, sim, teve pagamento. Senhor Renato, eu vou nominar algumas empresas aqui. Eu queria que o senhor me confirmasse se pagava propina a empresa no âmbito dos contratos com a Petrobras e quem era a interface da empresa com a Petrobras. OAS pagava vantagem devida? Sim. Quem a Agenor. Só o Agenor? O que ficava à frente era a Agenor. Mendes? A Mendes era a Vilaça. Sim, pagava. Pagava e era o Vilaça. A Cetal pagava vantagem devida? Augusto Mendonça. Pagava. E o Augusto era o contato. A empresa Andrade Gutierrez? Sim, Andrade era Luiz Mário inicialmente, Antônio Pedro e Paulo Dalmaso. Pagava vantagem devida também? Sim. A empresa Odebrecht? A Andrade era difícil de pagar, sempre existia uma reclamação por parte do Barusco de dificuldade de recebimento, queria que eu atuasse junto a Andrade, sempre que acontecesse as coisas ele me procurava para eu atuar, e eu não via necessidade porque não tinha o que fazer, né? Mas Andrade parece que acertou o passo. Certo. A empresa Odebrecht pagava? Pagava. Quem era através do Rogério que coordenava. Rogério Araújo. A empresa Engevix pagava vantagem devida? Pagava através do Milton para Zé de Silva. E quem que era a interface? Milton Pascovitch. E dentro da empresa? Não sei. A empresa Eu sei que estava sempre o Gerson Almada com o Milton. Eu não acredito que a pessoa fosse o Gerson Almada. A Apollo pagava vantagem devida? Eu acredito que sim, em função do que o Júlio me disse. Mas eu não conheço ninguém da Apollo, não sei quem era o contato e não sei quanto que ele pagava. Tá, mas pelo contato com o Júlio o senhor pode sim, confirmar esse fato? Sim. E a empresa RUP Personal? Sim. O senhor conhece? Através do Milton. Através do Milton Pascovitch. Nas perguntas do Ministério Público, o senhor relatou que houve uma reunião com o senhor Augusto e com o senhor Vacari. E não, o senhor? Na verdade, o doutor Pozobon me perguntou, eu disse, e é verdade, eu não lembro, é uma possibilidade grande de ter havido um encontro, não uma reunião. Um encontro. Mas não para tratar de propina. Eu vou chegar deixar claro, o Augusto, principalmente, não tinha o mínimo espaço para tratar desse assunto comigo. E o senhor não dava esse espaço para não se expor? Sim, eu não tinha intimidade nenhuma com o Augusto para chegar nesse tipo de coisa. Então, eu vou chegar na minha segunda pergunta. Essa reunião é possível que tenha ocorrido? É possível. É possível que nessa reunião tenha se tratado da forma do Augusto fazer o pagamento da propina para o PT? Não. Senhor Renato, pelo que eu entendi, o senhor conversou com o Augusto em 2008 já e disse que a vantagem devida do partido ele deveria conversar com o Vacari. Sim. O senhor deu essa determinação, falou com ele dessa forma. Não, eu confirmei que o Vacari era a pessoa de contato do partido e não o tesoureiro oficial. Perfeito. É o Vacari que cuida dos assuntos do partido dentro da Petrobras. Dos assuntos é da propina, o senhor está falando. Propina. Só que não se falava propina, falava-se assuntos, doações, contribuições. Esses valores ilícitos, eles podem ser repassados ao partido de 3 formas. Doação oficial, doação informal via Caixa 2 ou pagamento de fornecedores de campanha. Ainda tem dinheiro, né, que você está esquecendo. Ou dinheiro, bom, a gente pode... o senhor falava para que o empresário conversasse com o Vacari, mas era o senhor que definia se o partido ia receber via doação oficial
via pagamento de fornecedores, ou era o Vacari que definia isso com o empresário? A operacionalização cabia, tanto internamente cabia ao Barus, quanto no partido cabia ao Vacari. Eu não me envolvia nisso. Certo. Senhor Renato, o senhor aqui assumiu a sua parcela de responsabilidade em crimes bastante graves. Existe algum motivo para o senhor não assumir, por exemplo, que orientou o Augusto a fazer esse pagamento da gráfica? Não, porque não aconteceu. Perfeito. Isso, depois de 121 anos, não vai mudar minha vida isso. É isso que eu queria entender. Não aconteceu. Não aconteceu porque não me competia. Havia determinação genérica, mas não o detalhe. Eu nem conheço gráfica, nem se eu falar em outra gráfica, eu também não sei. O Dr. Robson Pozobon fez uma pergunta e eu queria só esclarecer um ponto. O senhor colocou, se eu bem compreendi, que o senhor não participava das reuniões entre as empresas para definir as prioridades nas obras. Não. Mas o senhor, apesar de não conhecer os detalhes, sabia que existiam essas conversas? Eu sabia que existia conversa entre algumas empresas, eu não tinha a noção de que tinha uma periodicidade de encontro, isso aí não... Eu vinha saber nos processos aqui. Quando o senhor diz de estabelecer prioridade, é no sentido de estabelecer qual empresa tem preferência em determinada obra? Sim. Isso? Perfeito. Sim. Senhor Renato, um último esclarecimento. O senhor narrou aqui encontros periódicos com membros do Partido dos Trabalhadores. O senhor narrou encontros com o Silvio Pereira, José Dirceu, Paulo Bernardo, Sim. José Eduardo Dutra. Tiveram outros encontros com outros personagens do Partido dos Trabalhadores, seja para renovar votos de compromisso seu com o partido, seja para agradecimento pela sua atividade no âmbito de arrecadação? Eu já citei o Paulo Bernardo, teve Palocci, depois da eleição de 2010, ele me chamou em Brasília, me agradeceu pela ajuda na campanha da Dilma, né? Ali ele pediu que eu continuasse na diretoria, né? Eu só saí da diretoria porque eu quis sair da diretoria. A própria Dilma pediu para eu continuar. Então, já tinha dado tempo suficiente, entendeu? Então, mas houve. O próprio Rui Falcão, né, que era o presidente, tive jantar com o Rui, inclusive na casa de empresário, ele agradecendo. Sabia-se do papel que eu exercia para ajudar o partido, era de conhecimento de todos dentro do partido, pelo menos de todos de alto nível, né? Só para esclarecer um ponto e a última pergunta, Excelência, o senhor disse que a ex-presidente Dilma Rousseff pediu para o senhor continuar. Por quê? Que ela queria que o senhor continuasse? Ela queria que eu continuasse, principalmente porque em 2012 ia ter a eleição, né? Então, para arrecadar dinheiro... Para arrecadar dinheiro para a eleição. Satisfeito, Excelência, obrigado. Pela ordem de defesa de João Vacari Neto, teria perguntas? Bem, então, sem mais perguntas, está encerrado o depoimento. O senhor está dispensado já.